O Michael mandou essa seguinte pergunta, Ulig. Ele é novo aqui no canal. Já bem-vindo, Michael. Não esqueça de deixar o like aqui conosco. Ele pediu, Ulig, para você explicar quando você fala que a companhia tem, por exemplo, 6 vezes lucro. O que isso significa? Acho que é legal para trazer para quem está iniciando aqui essa explicação, Ulig. Quando eu falo 6 vezes lucro, é que o valor de mercado dela é o equivalente a 6 anos de lucro, tá? Então, normalmente, você pode fazer um ajuste, que se a empresa tem um crescimento de lucro, por exemplo, de 20% ao longo dos últimos 5 anos, são 20% de crescimento de lucro ao ano, e você projeta 20% de crescimento de lucro ao ano, você poderia supor que essa relação preço-lucro poderia ficar mais próxima de 20 vezes, ou seja, a empresa ela entrega um crescimento grande, então ela poderia ter um múltiplo de preço-lucro maior, tá? É mais ou menos essa relação que a gente faz. Quando você fala de uma empresa abaixo de 10 vezes lucro, normalmente são empresas baratas, tá? Então você vê empresas que são muito baratas. Setor de energia normalmente negocia 5, 6, 7 vezes lucro. Bancos normalmente negociam a 6, 7 vezes lucro. Só que quando você vê o crescimento futuro desse lucro dessas empresas, é sempre um dígito baixo ou 2 dígitos, um dígito alto ou 2 dígitos baixos. Então cresce o lucro 6, 7, 10% ao ano, ou seja, o crescimento de lucro ele é baixo, então o múltiplo, a gente chama isso de múltiplo, preço-lucro, também é baixo. Agora você pega outros setores que têm crescimento mais rápido, mais alto, normalmente eles negociam com múltiplos maiores. Então, por exemplo, o setor de saúde, você sempre vê crescimento de lucro alto, ou pelo menos via antes. Esses últimos 2 anos está bastante poluído, porque a gente teve uma piora no setor de saúde bastante relevante, então o setor como um todo teve um que a gente chama de de-rating, né? Ou seja, você reduziu os múltiplos, o mercado paga menos pelas companhias. Só que normalmente o setor de saúde, não só aqui no Brasil como lá fora, negocia múltiplos altos. E aí é um outro parâmetro, você já vê as empresas a 15 vezes lucro, 20 vezes lucro, né? E aí, qual que é a grande sacada disso? Quando você vê uma empresa a 7 vezes lucro, 5 vezes lucro, 6 vezes lucro, e você olha a sua projeção para frente e vê que a empresa continua crescendo lucro, esse múltiplo no futuro vai ser menor ainda, né? Então, pensa assim, numa companhia que está 6 vezes lucro, e ela vai crescer 20% no próximo ano. Esse múltiplo ele já vai cair para 5 vezes lucro no próximo ano, né? Então, você vai ajustando isso em 4 anos, a empresa vai estar lá, 1 vez preço-lucro. Ou seja, em 4 anos você está pagando basicamente, o preço que você paga hoje, em 4 anos vai ser 1 ano de lucro da empresa. Tá? Então isso é bastante interessante, porque como pensa comigo, você compra uma empresa 1 vez lucro, né? Ou seja, o valor de mercado dela vai ser exatamente o lucro dela daqui a, sei lá, 4 anos, pensa que no novo mercado ela precisa pagar 25% do lucro em dividendo, né? O payout de 25%. Ou seja, você vai ter um dividend on cost, ou seja, o dividendo que você recebe pelo preço que você pagou de 25%, por exemplo. Então, é por isso que a gente faz essa sopa de letrinhas e mais uma vez, reforçando, né? A gente olha para várias coisas. A gente olha para o preço-lucro, a gente olha para crescimento passado desse lucro e a gente olha para crescimento futuro desse lucro. Ou seja, são 3 variáveis que juntas você consegue dizer, olha, realmente está muito barato. Normalmente as pessoas olham só está abaixo de 10 vezes lucro, então está barato. Ou está muito acima de 20 vezes lucro, então está caro. Olhar isoladamente não é legal. Agora, olhar para isso num contexto de projeção e de histórico é o que a gente consegue fazer para poder ter melhor assertividade nas análises fundamentalistas e, mais uma vez, falando de múltiplos, né? Existem outras formas de você avaliar uma empresa de forma fundamentalista, além dos próprios múltiplos. Aqui a gente usa mais isso porque tem pouco tempo também, né? Então a gente tenta simplificar um pouco a visão para